Gente, seguinte, bora para um tema extremamente importante, um tema que está muito em alta, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. Assédio moral no ambiente de trabalho. Esse tema, gente, primeira diquinha mega importante que é o seguinte: cuidado que esse assédio moral ele só se configura como tal quando é uma conduta prolongada, contínua, persistente. Então tenha isso em mente para você poder compreender melhor essa questão do que é esse assédio moral no ambiente de trabalho. Fechou? Ok. Sandro, bora, como que eu começo uma dissertação discutindo o assédio moral no ambiente de trabalho? Primeiro, você pode trabalhar com essa lei federal de 2019, uma lei que criminaliza essas práticas imorais e opressivas praticadas dentro do ambiente de trabalho. Tanto essas práticas ocorrendo na vertical, ou seja, dos superiores hierárquicos, quanto na horizontal, ou seja, pessoas que ocupam os mesmos cargos dentro do ambiente laboral. Fechou. Segunda opção, Sandro, o que teríamos de segunda opção para trabalhar ali? Teríamos um filme mega importante, interessante, que você vai lembrar do Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Tempos Modernos, Charlie Chaplin. Ué, por quê? Você vai lembrar daquela cena que ele aperta o parafuso e trabalha horas e horas, horas abusivas dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, você tem ali uma demonstração de como o ambiente laboral ele pode ser feito ou atitudes ou ações podem ocorrer de maneira abusiva em relação ao trabalhador. Tranquilo? Tá. Então, pegando essas duas questões, a gente consegue puxar e mostrar que são práticas que ocorrem dentro do ambiente de trabalho e que, portanto, já foram criminalizadas ou são práticas que ainda que existem e que persistem nesses ambientes tóxicos de trabalho. Fechou? Tá, e o que eu poderia colocar como uma tese dentro de um texto como esse? Você poderia puxar, por exemplo, mostrar as raízes dessa problemática, você poderia mostrar as causas de tal problemática e você poderia mostrar também as implicações de tal problemática. Fechou? Beleza. Importante. Sandro, fechei a minha introdução. Desço lá para o meu D1. No meu D1 a gente pode fazer uma linha temporal, gente, muito top. Se você for pensando em ambiente de trabalho tóxico, ou ambiente opressor ou abusivo, a gente poderia puxar desde o período da Revolução Industrial e mostrar como aquelas condições de trabalho em que a gente tinha o início de um processo de industrialização, em que as máquinas ocuparam espaço, e aí nós temos na sequência a consolidação de um sistema capitalista que é a maximização do lucro, ou seja, um sistema que vai se mostrar parasitário depois, e obviamente a vítima do sistema vai ser o trabalhador, porque é ele que vai ter que se submeter ou é submetido às condições de trabalho, às péssimas condições de trabalho. Fechou? Então essa é uma possibilidade para você deixar o seu D1 muito top na abertura do seu D1 e discutir como isso se presentifica agora no século XXI. Tá, Sandra, essa é uma opção muito perfeita, então você discuta isso, mostre isso com calma no seu D1. Mas, Sandro, se eu quiser trabalhar também, opção 2 para jogar no meu D1, e se eu quiser trabalhar com Michel Foucault, com a microfísica do poder, eu quero mostrar como as nossas relações humanas, elas estão baseadas, estão intrinsecamente relacionadas às relações de poder. As relações de poder e de dominação. De dominação, puxa, relação de poder, relação de dominação, isso totalmente ligado ao tema do assédio moral no ambiente de trabalho. Então você tem uma segunda opção para mostrar que sim, há esse processo de abuso do trabalhador e a gente nota nessas relações de poder existentes no mercado de trabalho cada vez mais competitivo como esse que a gente nota, que a gente vive, né? Então, beleza. Temos um D1 interessantíssimo, cheio de conteúdo. Desce para o D2. Sandro, e aí, o que essas ações implicam? O que acontece? O que realmente se efetiva lá no mercado de trabalho quando essas ações nocivas e tóxicas desse ambiente laboral, elas estão presentes? Obviamente, gente, essa cobrança, eu até marquei algumas coisinhas aqui, cobrança excessiva, horas excessivas de trabalho, humilhação, pressão, intimidação. Então são palavrinhas e são atitudes, né, que vão ocorrendo no ambiente de trabalho que configuram essa questão desse assédio moral. E obviamente, gente, humilhação, intimidação, pressão, horas extras de trabalho, direitos sonegados, isso tudo vai causar uma série de danos,
tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional. A gente tem uma série de distúrbios provenientes dessa pressão exercida sobre o trabalhador no ambiente laboral. Puxa, então nós podemos... Sandra, eu posso falar de diversos distúrbios, eu posso falar até de ansiedade, posso falar de depressão, posso falar de síndromes. Tranquilo, você pode jogar como isso afeta tanto física quanto emocionalmente o trabalhador. Fechou? Então aí você fica com um D2 muito top, bastante recheado de conteúdo em relação a essas práticas abusivas no ambiente de trabalho. Fechou? Desce e vai lá para o seu D1. Poxa, como minimizar esses danos? Como atenuar esses males? A gente vai numa sequência bem bonitinha. Poxa, eu vou trabalhar com o Ministério do Trabalho? Vou. Então, agente, Ministério do Trabalho. Que ações são possíveis e pertinentes? A ação pertinente são, primeira coisa mega importante, as campanhas de informação acerca dos direitos e das leis trabalhistas. Isso é muito importante. É muito importante que haja essas campanhas informativas para que o trabalhador tenha ciência, primeiro dos direitos que ele tem, né? Então isso é mega importante. Além disso tudo, uma coisa muito top é você tocar em políticas públicas, né, de fiscalização e de incentivo à denúncia dessas práticas abusivas. Poxa, mas para que tudo isso? Para que você tenha a minimização e o desestímulo a essas práticas que configuram o assédio moral no ambiente de trabalho. E aí a gente tem um teminha, introdução, D1, D2, uma API perfeita, tema novo para a gente trabalhar. Bora lá!